Nós decidimos trazer esse assunto ao Jornal do Piauí porque ontem uma mãe indignada gravou o vídeo de uma filha dentro ali do centro cirúrgico a ponto de fazer uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia no joelho, para que ela foi retirada da prioridade, né? E um outro rapaz, baleado, foi colocado na frente dela. A indignação da mãe é porque o baleado era um criminoso. Estava cometendo assaltos, roubos, segundo as informações da polícia. Ela postou esse vídeo com uma indignação que foi compartilhada por muitas pessoas. Vamos ver o vídeo que foi colocado nas redes sociais. Vamos ver. Isso aqui é uma mãe de família que estava na fila da sala de cirurgia e foi tirada porque deram prioridade para um bandido que estava assaltando. É isso. Minha filha está aqui com o peito vazando, ó, com o filho de 7 meses. Está com 5 dias aqui aguardando cirurgia no joelho. Calma, você não vai. Aí vem uma pessoa que estava assaltando, tem prioridade com a minha filha, que tem filho, que estava trabalhando. Ela estava trabalhando, ela não estava roubando que nem ele, não. Não estou dizendo que ele não tem que ser atendido, não. Mas olha o que acontece com gente de bem nesse mundo. O que acontece? O Hospital de Urgência de Teresina, o HUT, informou, nós entramos em contato, né, através da nossa produção, ele informou ao hospital que a cirurgia da paciente já foi realizada na tarde de ontem ainda. Tratava-se de uma cirurgia ortopédica em uma paciente com quadro estável, sem risco de morte. No entanto, devido à admissão emergencial de um paciente em estado crítico, vítima de ferimento por arma de fogo, risco iminente de morte, foi necessário readequar a agenda cirúrgica. Tal medida está em conformidade com os princípios da prioridade clínica, ética médica e protocolos institucionais vigentes, que determinam a atenção imediata a casos de urgência e emergência. Ressaltamos que o procedimento, a nota segue dizendo que ressalta-se que o procedimento inicialmente agendado da paciente por não envolver risco imediato à vida foi reagendado de forma prioritária, minimizando qualquer impacto clínico. Na nota, o HUT reafirma a sua dedicação em oferecer atendimento de qualidade, seguindo rigoroso critério médico com ética e respeito. As decisões são tomadas para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes. Aí termina a nota do Hospital de Urgência de Teresina. Mas a gente quer entender um pouco mais que critérios são esses, que códigos regem essas escolhas. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o Dr. Rafael Fonseca, ele que é assessor jurídico do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí. Dr. Rafael, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Bom, é difícil explicar para as pessoas esses critérios. A priori, há uma necessidade de se eleger pacientes a partir do seu caráter na hora de fazer um atendimento médico? Bom, Joelson, realmente a situação, né, quando a gente vê o vídeo, é uma situação impactante, né, é uma situação que gera realmente revolta, gera engajamento das pessoas nas redes sociais, e é um vídeo de uma mãe, né, que está ali compadecida com o sofrimento da sua filha. Porém, Joelson, os profissionais de saúde que estão envolvidos no contexto do atendimento em instituições que atendem casos de urgência e emergência, eles não podem estar sujeitos ao calor das discussões, né? Das discussões do momento. Uhum. Então, os profissionais de saúde, tanto médicos quanto enfermeiros, todo o corpo de profissionais que estão ali envolvidos naquele contexto de atendimento, eles devem obedecer protocolos técnicos para atendimento, certo? E a gente pode iniciar explicando para a população que a nossa Constituição, ela garante o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. Então, não pode haver discriminação de qualquer espécie na entrada, né, na porta de entrada ali dos serviços de urgência e emergência, que são os hospitais, como o Hospital de Urgência de Teresina. Ou seja, médicos não têm o direito de dizer que aquele paciente não será atendido porque não fui com a cara dele ou porque ele é um criminoso, por exemplo? Não, nesse contexto de atendimento de pacientes em situação de urgência e emergência, o médico ele não pode se furtar, né, não pode se esquivar do atendimento e também não pode classificar ali o paciente de acordo com a sua origem social, a sua raça, ou o que aquele paciente fez para estar ali, né? Normalmente, quando o paciente dá entrada em um serviço de urgência ou emergência, ele vem ali oriundo das redes do SAMU, né? Ou então ele vem
naquela busca ativa, né? A família leva para o hospital, mas de forma que quando o paciente entra no hospital, ele passa por uma classificação de risco. Que não tem nada a ver com caráter ou Não. ficha criminal. De forma alguma. Existe um protocolo chamado Protocolo de Manchester, que é adotado aqui no Brasil, e esse protocolo ele define qual a classificação de risco que deve ser feita de acordo com o paciente, com o caso que se apresenta ali no hospital. O Conselho Federal de Medicina, por meio de uma resolução, a resolução número 2077, ele também diz que todo serviço de urgência e emergência deve dispor de uma equipe de classificação de risco. O paciente, ele dá entrada e ali na triagem já é feita a classificação de risco, que pode ser feita por um médico ou por um enfermeiro capacitado, e de acordo com essa classificação, o paciente é que vai ser tomada a decisão, se o paciente vai ser atendido imediatamente ou se aquele atendimento pode esperar outros que estejam sendo feitos naquele momento, certo? Então, assistindo ao vídeo que foi veiculado aí nas redes sociais, a gente entende que se tratava de uma situação de urgência ou emergência. E explicando aqui para a população, né, muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar o que é urgência, o que é emergência. Porém, os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente de atendimento sabem classificar esses atendimentos. A emergência é dada àquele paciente que chega com um risco à sua vida, um risco ali a própria vida do paciente. Se não agirem naquela hora, ele pode morrer. Exatamente. O paciente ele precisa de intervenção imediata. Já a urgência, ele tem um risco, não à vida diretamente, mas a um agravo à sua saúde, certo? Então, emergência, risco de vida. Urgência, pacientes que têm risco de agravo à saúde, certo? Um paciente baleado, ele com certeza chegou ali no hospital em uma situação já de urgência em que ele já deveria ser levado para o centro cirúrgico, certo? Então, nós não podemos entrar nas particularidades do caso porque não sabemos de mais detalhes. Porém, existem critérios técnicos que vão guiar os profissionais de saúde naquele momento para que eles não sejam levados por opiniões populares ou por outros critérios que não sejam rigorosamente técnicos. Os critérios têm que ser objetivos e não subjetivos, tem que ser baseado em alguma coisa que pode ser mensurável. Agora, doutor, o que aconteceria com uma equipe médica se essa equipe médica decidisse, não, vamos priorizar o atendimento dessa mulher que está, ou de qualquer paciente que esteja menos grave e deixar de lado esse aqui que é um criminoso? O que pode acontecer com essa equipe do ponto de vista jurídico? Bom, do ponto de vista jurídico, se o paciente acabasse, porventura, falecendo, poderiam responder por omissão de socorro, né? É um crime previsto no Código Penal. E o próprio Código de Ética Médica também prevê que o médico não pode cometer discriminação em relação aos pacientes por quaisquer motivos que não sejam técnicos. Muita gente pode pensar que o médico poderia recusar atendimento. Existe na medicina um instituto chamado de objeção de consciência. Quando um médico decide não conduzir determinado atendimento por alguma objeção de credo, ou acontece muito nos pacientes testemunha de Jeová, que eles alegam objeção de consciência para não fazer determinado tipo de transfusão sanguínea. Porém, essa objeção de consciência ela não pode ser evocada em situações de urgência ou emergência, certo? Eles poderiam alegar objeção de consciência para que não fossem atendido um paciente, digamos assim, que houvesse cometido algum ato criminoso, somente em situações de atendimento eletivo, certo? Mas naquela situação que se apresentar, um atendimento que não fosse de urgência ou emergência, um atendimento que ele poderia designar para outro profissional, para outro serviço, não necessitava de atendimento imediato. Se tivesse quebrado um braço na perseguição, por exemplo, né? Depende, porque no caso, havendo alguma lesão que possa causar agravo à saúde, poderia se caracterizar uma situação de urgência para o paciente. Porém, o atendimento eletivo ele é mais quando você consegue marcar a consulta. Você marca o atendimento, marca a cirurgia, ali é uma cirurgia eletiva, certo? Mas em casos de urgência e emergência, o médico não pode se furtar ao atendimento, sob pena de poder responder criminalmente, responder também eticamente no seu conselho profissional e até também, eventualmente, por algum prejuízo financeiro ou moral que venha causar ali ao paciente. Ou seja, ele pode ter um processo criminal
civil e administrativo no CRM. Exato. Pode perder o registro, por exemplo, Exato. deixar de ser médico. Exato. O que pode acontecer? Agora, levando em consideração o outro lado, o lado dessa mulher. Apesar da gente estar olhando aí as explicações do HUT, que levaram em consideração o quadro de gravidade do rapaz e dizendo, inclusive, que ela já fez a cirurgia, mas ela pode fazer questionamentos, eventualmente? Ela tem direito de ir à justiça e questionar os procedimentos médicos? Com certeza. A nossa Constituição garante o direito de ação, então ela pode realmente vir aos órgãos fiscalizatórios, Ministério Público, para questionar o atendimento que foi prestado. Porém, esse atendimento ele deve ser analisado conforme critérios técnicos, como nós já ressaltamos aqui. Com base na nota, né, que o hospital, o HUT, emitiu, a cirurgia foi feita, né, na paciente. Diferentemente seria, Joelson, se a paciente ela já estivesse no centro cirúrgico, se a paciente já estivesse lá com cirurgia já para iniciar ou em andamento, não seria possível, obviamente... Já recebeu anestesia, já fez aqueles atos preparatórios? Exatamente. Aí não seria possível, obviamente, suspender uma cirurgia que já estava sendo feita para que fosse feito outra. Aquele paciente, ele deveria ser alocado em outro leito, em outro centro cirúrgico, para realizar aquela cirurgia. Caso não houvesse leito para realizar a cirurgia dele, ele deveria ser encaminhado para outro serviço, né, outro hospital. Mas é dessa forma. Acredito que os médicos que estiveram envolvidos ali naquele contexto, eles analisaram critérios técnicos para definir qual cirurgia deveria ter sido feita primeiro. Doutor Rafael, agora a gente tem um cenário que é revelado por esse episódio, de qualquer forma, né, independente dessa questão específica, mas que é a dificuldade de vagas de urgência e emergência para todo mundo. Você já disse que todo mundo tem direito a acesso à saúde, né, ou seja, tem que ser atendido independente de cor, credo, enfim. Não pode haver discriminação. Mas esse cenário de poucas vagas no atendimento público brasileiro coloca o médico frequentemente em uma situação de risco de questionamentos jurídicos? Com certeza, né? Nós temos, obviamente, é de conhecimento público, que nós temos deficiência, né, na quantidade de vagas para cirurgias. O nosso HUT recebe pacientes não só de Teresina, mas de todo o entorno, das cidades aqui do entorno, é um hospital de referência. Então, eventualmente, acontecem situações de pacientes chegarem para cirurgias de urgência ou emergência e não ter leito disponível. E aí o diretor técnico da unidade deve acionar, né, os órgãos responsáveis para suprir aquela demanda que eventualmente está sendo maior do que a oferta de serviço. Eu quero agradecer ao senhor, Dr. Rafael Fonseca, advogado do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, ajudando a gente a entender um pouco mais as regras que são colocadas em prática na hora de definir quem tem direito à prioridade no atendimento de urgência e emergência no Brasil. Quero agradecer, doutor. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.